Hoje no programa 9 Minutos, uma conversa a respeito da nossa realidade a partir da perspectiva de um intelectual que pensa sistematicamente a realidade capixaba. O professor universitário Roberto Garcia Simões, com quem nós passamos a conversar agora. Roberto, você tem se dedicado na sua contribuição intelectual na mídia à questão das políticas públicas. Habitualmente você debulha o orçamento, de uma certa maneira, descortinando a verdadeira prioridade das demandas que às vezes são anunciadas e como elas vêm sendo tratadas pelo Estado. Recentemente você fez uma observação a respeito do fato da compensação que o governo federal está acenando para o governo do Estado como compensação pela perda do Fundap. Ela está com a ênfase essencialmente na economia e menos na questão das políticas sociais. Como exatamente, Roberto? Olha, Eustáquio, telespectadores, o que nós temos notado aqui, e isso já vem de décadas, é que há um discurso quase que pautado por um samba de uma nota só. O Espírito Santo vive só falando de infraestrutura, que tem a sua relevância, portos, ferrovias, vive falando internamente de estradas, que tem sido a prioridade da captação do dinheiro internacional, mas nós não estamos efetivamente combinando esses investimentos com aquilo que diz respeito às pessoas. Primeiro, um ambiente adequado. Né? Há várias insustentabilidades no Espírito Santo. Por exemplo, nós continuamos destruindo a Mata Atlântica. Ponto de vista das violências, nós somos um Estado que combina toda sorte ou infelicidade das violências. E do ponto de vista cultural, que efetivamente o Estado não sabe dar um tratamento a essas potencialidades para descobrir, inclusive, novos investimentos que diversifiquem a sua base econômica. Nossos indicadores de segurança, saúde e educação, por exemplo, você acha que estão precários, então? Muito. Precaríssimos, né? Precaríssimos. É inexplicável que o Espírito Santo esteja disputando com Alagoas o topo da taxa de homicídios no Brasil. Quer dizer, qualquer indicador que a gente tome, econômico e mesmo social, tem caído a pobreza no Estado do Espírito Santo e as violências permanecem nas alturas. Isso indica o quê? Que o Estado tem uma situação que não é só homicídios relacionados ao seu total, mas isso está influenciando basicamente jovens, negros, mulheres e também mortes violentas por acidente de automóvel. Ou seja, há um espraiamento da violência no Espírito Santo, há um contágio da violência no Espírito Santo e, de outro lado, seja as políticas relacionadas estritamente ao aparato de segurança, sejam as políticas que escapam desse aparato, como, por exemplo, a política social, elas não estão verdadeiramente integradas para dar conta desse contágio que tomou conta da sociedade. Agora, você falou a respeito de samba de uma nota só, você quer dizer o seguinte, que isso vem sendo entoado monotonamente por vários governos? Isso. Os governos aqui, eles até falam que vão governar para os excluídos ou que vão dar prioridade ao social, mas depois é muito mais confortável em palácio anunciar uma montadora, uma siderúrgica, que tem o seu papel. Mas, com isso, não sobe ao primeiro plano o que é decisivo para o Espírito Santo, que é educação, saúde, segurança, o ambiente e a dimensão cultural. Isso sempre fica no último plano. Então, o samba de uma nota só é economia e infraestrutura. Talvez a gente estivesse confundindo crescimento mesmo com desenvolvimento, né, Roberto? Você colocou bem, nós estamos no auge do século XXI e estamos ainda valorizando muito esse quase ufanismo no Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo é o estado que mais cresce, o Espírito Santo tem a melhor performance econômica, reconheço que isto é relevante, mas destoa completamente disso, por exemplo, os indicadores de educação do Espírito Santo, pelo próprio tamanho, pelo fato de termos uma das maiores receitas per capita do Brasil, o governo do Espírito Santo é um governo rico na federação. Isso também nós não estamos dando conta. O Espírito Santo passa a ser visto nacionalmente como um estado rico do ponto de vista econômico, mas nós somos um estado pobre do ponto de vista da educação. Quer dizer, nós teríamos que ter, porque a escala para fazer isso, inclusive, é pequena, um
trabalho árduo para melhorarmos a educação, a qualidade da educação no Espírito Santo, porque sem isso nós não vamos transitar para aquilo que é decisivo do mundo de hoje, que é ciência, tecnologia e inovação. Não há mágica que gere isto com analfabetismo funcional extremamente elevado, quer dizer, pessoas com menos de 4 anos de estudos, e nós não temos 20% da população do Espírito Santo com ensino superior completo. Então, é uma base muito precária para a gente pensar no futuro. Vou recuperar 2 aspectos da sua fala, Roberto. Primeiro, a gente tem uma constatada, pelo menos estatisticamente, diminuição da pobreza e isso não significou um arrefecimento da violência. Como explica isso, Roberto? Isso mostra que exclusão não está associado a... Nós temos estados mais pobres que o Espírito Santo, por exemplo, o Piauí, ao qual o Espírito Santo era comparado nos anos 60, que tem baixíssima violência. Então, a desigualdade é importante. O que a gente nota no Espírito Santo é que, com um discurso de que nós não somos ainda o Rio de Janeiro, nós já vemos hoje, por exemplo, no chamado Complexo da Penha aqui em Vitória, a polícia ser recebida a bala. Então, isso não é tratado com a dimensão que já passou a ter. Quer dizer, o Estado está sendo corroído. Eu coloco e tenho tentado, onde posso, dizer que esse é o desafio número 1 do Estado. A autoridade está sendo corroída. A gente também tem exemplos de toques de recolher na Grande Vitória, de balas perdidas. Assim não se constrói uma sociedade, né? É preciso o quê? O Estado recuperar esse espaço. E as medidas que estão sendo tomadas, elas são muito pouco significativas diante do avanço desorganizado, parece que é uma contradição, mas organizado do tráfico. Por quê? O que caracteriza o Espírito Santo diferente do Rio e São Paulo? Aqui é um bando de gangues que disputam ponto a ponto o tráfico de drogas. E por isso que se mata e se morre tanto. Em 9 minutos estamos conversando com o professor universitário Roberto Garcia Simões. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje o professor universitário Roberto Garcia Simões. Roberto, você fez algumas menções, algumas considerações à violência e à questão da educação, sem a qual não teremos chance, né? Agora, e a questão da saúde? Como é que você avalia? Olha, Eustáquio, é importante que a gente identifique o seguinte: se tomarmos o relatório de situação do Ministério da Saúde, nós vamos ver ainda que o Espírito Santo é mencionado, por exemplo, como tendo a esquistossomose como uma endemia, pleno século XXI. Há menções de que o Estado deve intensificar a atuação da hanseníase. Então, no nível elementar, a gente deixa a desejar em algumas regiões. No nível da baixa complexidade, quer dizer, naquela atenção básica, com exceção de uma ou outra prefeitura, a gente vê que a ideia da grande parte dos gestores públicos é dizer que saúde é ter a edificação posto de saúde, mas com baixíssima capacidade de atendimento, o que faz com que isso sobrecarregue muitas vezes as unidades seguintes ou até mesmo aonde tem, no caso aqui, por exemplo, dos municípios que priorizaram isso. A média complexidade é o nosso grande ponto de estrangulamento. Quer dizer, é uma dificuldade para se conseguir exames, marcar uma consulta no Sistema Único de Saúde. Isso, inclusive, chega hoje à rede particular. A alta complexidade, em alguns casos, até tem um atendimento considerável. Por quê? Ela é rentável. Então, o que nós estamos efetivamente notando, se nós agora juntarmos? Violência insustentável, educação com um grande caminho pela frente, saúde com um atendimento para quem paga essa carga intolerável de impostos. Ou seja, mais uma vez, a economia é traduzida nessa ideia de crescimento porque o humano, as pessoas, o sustentável está fora dessa política mais geral. Bom, inclusive, mas isso não é algo assim, não é um processo, digamos, isonômico não, né? Porque se você considerar a BR-101, da BR-101 para o litoral, nós temos uma realidade, né? Da BR-101 para o interior, nós temos outra, né? Você vê que, de um lado, há uma concentração, nós estamos reproduzindo
forma mais acentuada o período colonial do Espírito Santo, tudo se volta para o litoral, quer dizer, como você coloca, nós estamos a leste. Qual é a grande questão agora do século XXI? É que antes era Grande Vitória e um pouco do norte. Agora isso vai do litoral de sul a norte, né? Presidente Kennedy com a Ferros, CSU e Umbu, a Grande Vitória com possibilidade de novos investimentos e portos. Se fala numa siderúrgica também possível no norte. Enfim, qual é o grande ponto que eu acho que nós não estamos tratando no Espírito Santo? Tem um limite para isso. E qual é o limite? Quanto de população a gente quer no litoral? Quanto de violência? Água e outros recursos sustentam esse processo? Enquanto isso, nós já temos no interior do estado a outra face disso. Escolas, unidades vazias. Por quê? Houve investimento, mas não há a possibilidade da população mais jovem, inclusive, continuar lá. Ela migra. Ela migra. Ela migra. Então, o que a gente tem que fazer? Não adianta o parlamentar ou o prefeito de um município desse querer só levar escola, unidade de saúde, assistência social, porque se as pessoas não tiverem condições básicas de permanecer ali, elas vão migrar e esses investimentos, infelizmente, vão ficar ociosos. Então, esse modelo como um todo, que tem também uma exclusão do ponto de vista territorial, quanto mais aqui no estado a gente fala, ou falou já de interiorização, porque isso é um discurso antigo, nos anos 70. mais a concentração. Você identifica nisso tudo uma grande miopia, então, Roberto? Eu acho que há uma miopia, o Estado não debate o Estado, né? As instituições não pensa o Estado. Não pensa o Estado, do ponto de vista de levantar possibilidades. Nós não temos que ter temor e só acharmos que o elogio fácil é que conduz a um projeto de desenvolvimento. Todo esse processo ele precisa ser muito bem debatido, avaliado, porque é isso que coloca luz para que a gente possa atuar. O Espírito Santo, nas últimas décadas, tem passado por isso. O debate está ausente, né? É uma ou outra voz isolada e nós não temos uma construção efetiva de possibilidades para que a sociedade, inclusive, possa optar por projetos, fazer escolhas. Hoje voltando lá, não só o samba de uma nota só, mas nós temos praticamente uma mesma melodia e a letra desse samba também é única, que é uma letra de confundir crescimento com desenvolvimento. Então, você até mencionou o nosso desempenho econômico, mas se você abstrair os grandes projetos voltados para a exportação, aquilo que é mais característico da economia capixaba, não tem grandes performances assim, né? Agora, a questão que eu quero ver com você ainda é a questão do petróleo, esse canto da sereia do pré-sal, do petróleo, dos royalties, a entrada da China abalando todos os mercados, comprando tudo quanto é commodity, isso, de uma certa maneira, isso ofuscou, digamos, um potencial mais refinado da nossa economia? Sem dúvida. Essa carga pesada, quando a gente fala infraestrutura, portos, isso inibe aquelas coisas singelas, mas de um grande valor agregado, de um grande significado para o futuro. Quer dizer, isso entorpece a nossa possibilidade de vislumbrar, né, outros caminhos. Fica tudo com essa carga. Então, eu, certa vez, até encontrei com alguém de Santa Catarina, de Florianópolis, que dizia o seguinte: olha, a grande diferença de vocês é que lá é ameno, aqui, quando a gente pensa, é coisa pesada, densa, são grandes projetos. Lá nós temos uma miríade de pequenas e médias empresas que dão um outro significado. E Santa Catarina, no entanto, do ponto de vista do desenvolvimento, está bem à frente do Espírito Santo. Você mencionou um modelo, uma referência interessante para nós. Houve uma missão do Sindicato da Indústria Metal Mecânica em Santa Catarina. O que eles escolheram lá foi que a ênfase é para as indústrias, inclusive de maior qualificação. Eles querem produzir urnas eletrônicas, equipamentos eletrônicos, e usaram a palavra que eu achei pesada: banir a indústria pesada. Radicalizaram um pouco. Pois aqui a gente tem que transitar para buscar um caminho mais leve, né? O nosso caminho é muito, para usar uma linguagem da informática, é muito hard, né? Nós temos pouco software em todos os sentidos. Mas eu acho que, então, nós temos que fazer com que... nós temos bilhões hoje que estão vindo do quê? Agora, dos royalties. Mas vamos fazer o que com os royalties? Se a gente perguntar isso, as pessoas vão dizer: vamos construir estradas? Vamos fazer mais portos? Vamos.
Então, esses óleos ele tem que ser justamente trabalhados para esse novo, né? Até para preparar, porque o petróleo ele é não renovável, tem um ciclo aí de 40, 50 anos. Que debate a gente vê sobre a aplicação dos óleos no Espírito Santo? Perdemos a perspectiva do homem, né? Do homem como referência de tudo. Perdemos a perspectiva humana e, mais do que isso, perdemos a perspectiva de que pode o Espírito Santo ter algo que seja diferente de siderurgia e café. Roberto, muito grato aí pela sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço e estamos aí à disposição para tratar do Espírito Santo. Em 9 Minutos, a presença do professor universitário, meio que uma voz que clama no deserto, mas está aí alertando a gente com a perspectiva que a vida aqui pode ser melhor se nós trocarmos as nossas prioridades. Roberto Garcia Simões, em 9 Minutos. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender erro e acertos caminhos, aprender